Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de polímeros. Hoje vamos falar sobre o nylon, que é um polímero fabricado por um processo, uma reação química de policondensação, ou seja, a condensação é o processo de polimerização em que nós utilizamos moléculas iguais ou diferentes, em que elas vão se condensar e nessa reação química ocorre a eliminação de uma molécula pequena que não vai fazer parte do polímero. Geralmente é água, mas aí depende da estrutura dos componentes que vão reagir entre si. Posso também estar eliminando ácido clorídrico, amônia. Esses são os principais componentes, as principais moléculas eliminadas na policondensação. Esse tipo de polimerização também é chamada de polimerização por eliminação. E o nylon também é um nome comercial, né? Foi criado pela empresa DuPont. Hoje a gente já usa de forma aí no dia a dia, né? Você vai num armazém, você vai comprar fio de nylon para pesca, por exemplo, para vara de pesca, você não vai chegar lá no armazém e dizer que você quer poliamida. Você vai dizer o nome comercial, que é nylon, tá bom? Em casa nós temos também outros exemplos do nylon. Eu já mostrei numa outra videoaula para vocês em que eu falei de polímeros de condensação, mas eu vou mostrar de novo agora. A gente tem a meia calça aqui, ó, feitas de nylon, material esportivo, esportes aquáticos. Nós temos aqui touca de natação, sunga, maiôs, biquínis, são feitos de nylon. Inclusive essa aqui, essa minha touquinha, eu fui olhar na etiqueta a composição, ela é 80% poliamida e 20% elastano, justamente para a gente poder ter essa elasticidade para fazer o encaixe da touca na cabeça. E um outro exemplo de nylon na nossa casa, que a gente usa na nossa higiene pessoal, é o fio dental, tá? A fita dental são vários filamentos de nylon. Veja que é resistente, né? Resistência mecânica, resistência à água, então é um polímero bastante empregado nesse tipo de aplicação, mas principalmente na indústria têxtil. Para a gente produzir o nylon por uma reação de polimerização por condensação, como eu já falei, nós precisamos fazer uma recordação lá da química orgânica. Na química orgânica, a gente aprende que uma amida, né, que é um grupo funcional, ela é formada pela reação de dois outros grupos funcionais. Então vamos recordar isso. Você tem que reagir uma amina, um composto que possui esse grupo funcional na sua estrutura, amina, e um composto que seja um ácido carboxílico, ou seja, que tem esse grupo funcional na sua estrutura. Então, quando você reage uma amina com um ácido carboxílico, você tem uma amida, ok? Então, para a gente conhecer melhor essa reação de condensação para a formação do nylon, eu vou ter que usar o quadro branco, então acompanha comigo. Para a gente obter uma poliamida, cuja sigla é PA, todo polímero tem uma sigla, lembram? Nome comercial é o nylon, é uma marca registrada, né? Em português você pode trocar o Y por AI, né? Fica nylon do mesmo jeito. Nós vamos reagir então uma amina com um ácido carboxílico. Nesse caso, nós temos o exemplo do nylon 66. Eu vou dizer daqui a pouquinho a vocês porque ele recebe essa numeração. Para a gente obter o nylon 66, nós vamos reagir então uma amina que tem 6 carbonos. Estão vendo aqui? E 2 aminas na sua extremidade. Então, nós chamamos essa estrutura aqui de hexametileno diamina. Ou, lembram? A nitrogênio está no carbono número 1 e no carbono número 6. Então, é 1,6-hexano, né? Porque nós só temos ligações simples com 6 carbonos e 2 aminas. Então, é 1,6-hexano diamina. Então, nós vamos reagir esta amina com o nosso ácido carboxílico, que nesse exemplo que eu trago a vocês, também possui 6 carbonos. Nós chamamos essa estrutura de ácido adípico, ou podemos nomear, como ele é um ácido carboxílico,
Por que ácido carboxílico? Porque nós temos então o C-OOH. Na verdade, é um ácido dicarboxílico, porque nós temos dois, né, na extremidade aqui. Então, nós podemos nomeá-lo como ácido hexano, porque são 6 carbonos, né, hexanodioico, tá? Comumente conhecido como ácido adípico. Então, quando nós reagirmos a hexanometileno-diamina com o ácido adípico, nós vamos formar um nylon 66, que é uma poliamida. Vamos fazer então essa polimerização aqui no quadro. Eu vou representar essa diamina de uma forma mais compacta, ok? Se nós temos então 6 carbonos, e aqui, né, não representei, mas são 2 hidrogênios para cada carbono. Então eu tenho aqui um CH2 que se repete 6 vezes. Então eu posso representar dessa forma. E aqui eu completo com o que eu tenho nas extremidades, mas de propósito aqui eu tô deixando na forma estrutural aqui, porque a gente vai ter que arrancar um elemento, né, para poder polimerizar. Então esses 6 carbonos eu represento de uma forma mais compacta, colocando dessa forma, CH2,6. E aqui nós temos a outra amina, né? Vamos colocá-la aqui, então. Certo? Então, nós continuamos tendo o mesmo composto, tá? Estamos reagindo ela com o ácido adípico, que possui 6 carbonos. Eu vou fazer a mesma representação de uma forma mais compacta. Bom, se aqui são os ácidos carboxílicos, né, nas extremidades, por isso que nós chamamos de dioico, né? O hexanodioico. Então, eu vou manter esses carbonos na extremidade. Olha aqui o ácido carboxílico, né? C-OOH. E agora, eu vou fazer essa representação desses carbonos aqui do meio. São quantos? Ao todo são 6, mas descontando esses 2 que estão no ácido carboxílico, os aqui do meio são 4, né? E aí, cada um tem 2 hidrogênios, que eu não desenhei, mas já está subentendido, né? Ok? Então, eu tenho CH2 aparecendo 4 vezes. É assim que a gente representa, então, aqui. CH2, 4 vezes. E aí, a gente termina colocando o outro ácido carboxílico aqui na extremidade. Então, o ácido adípico ou ácido hexanodioico, eu posso trocar essa forma de escrevê-lo por uma forma mais compacta, tá certo? Mas é a mesma coisa. Como minha lousa é pequena, eu tô aproveitando para ensinar isso a vocês e economizar espaço. Bom, e nessa polimerização, é uma polimerização por condensação. Então, a gente vai ter que condensar esse monômero A com esse monômero B. São monômeros diferentes, poderiam ser iguais. Policondensação permite que sejam monômeros iguais ou diferentes. Nesse caso, são diferentes. Então, lá da orgânica, quando eu reajo um composto que tem o grupo funcional amina com um composto que tem um grupo funcional ácido carboxílico, eu vou ter então amina com ácido carboxílico me gerando uma amida. Como é uma polimerização, eu preciso de muitos, né, desses monômeros, porque é uma macromolécula, são muitas unidades que se repetem. Então, é um número tão grande que eu vou representar pela letra N, que a gente já conhece lá da poliadição. Então, eu tenho N aminas aqui, monômeros do grupo amina, e N monômeros de ácido carboxílico. Nessa polimerização, quem é que vai ser arrancado, né? Lembra que a gente condensa os monômeros e elimina uma molécula pequena que não faz parte do polímero. Vamos eliminar esse OH aqui e vamos eliminar o hidrogênio. Para quê? Porque vai ficar uma ligação aberta aqui e vai ficar outra ligação aberta aqui. Para que eu possa encaixar um monômero no outro, eu tenho que abrir esses monômeros. Então, eu abri as extremidades para encaixar o A com o B, o monômero A com o B. E nesse encaixe eu tive que arrancar um hidrogênio e eu arranquei um OH. Qual é a molécula pequena então que eu estou formando? H2O, molécula de água. Então eu já vou escrever aqui, né? Como não vai caber, eu vou ter que fazer na linha de baixo. Eu já vou colocar aqui que eu eliminei então
uma molécula pequena de água. Se eu conseguir arrancar, eu posso encaixar então esse monômero com o segundo. Então vamos agora somente escrevê-los aqui no quadro. Pronto, aqui eu desenhei então os dois monômeros já unidos, e aqui foi justamente a região onde eu arranquei o hidrogênio da amina e aqui eu arranquei a hidroxila do ácido carboxílico. Por isso que eu consegui agora unir o nitrogênio com o carbono. Por isso que nós temos uma amida. Quem lembra lá da química orgânica, um grupo amida precisa ter C≡O ligado a um nitrogênio. Então, isso aqui é um grupo funcional amida. Bom, do jeito que a gente fez aqui, a gente tem um composto fechado. Mas lembram que um polímero é uma macromolécula, então a gente precisa ter muitas dessas unidades se repetindo. Eu usei N com N, então eu preciso formar N. Então, na verdade, lembra daquele exemplo que é como se fossem várias miçanguinhas, né? Onde cada miçanguinha representa um carbono, então é uma macromolécula. Então eu preciso arrancar mais aqui. Eu vou tirar esse hidrogênio aqui da extremidade e essa hidroxila da extremidade. Para quê? Para que eu possa manter esse monômero aberto, para que outros sejam encaixados. Então, quando eu arranco esse hidrogênio, eu deixei aqui aberto, para que outra estrutura exatamente igual a essa se encaixe aqui, e outra se encaixe, e mais outra, até que eu tenha N encaixadas. É o nosso N aqui, é o nosso grau de polimerização. Então, é essa menor unidade que se repete. Então, nessa ligação aqui que está aberta, do C≡O, vai entrar um composto exatamente igual a esse. Então, vai entrar esse comecinho aqui. Então, você veja que aqui vai se configurar um outro grupo amida, porque vai ficar C≡O e vai entrar um N, que é o nitrogênio, com H, CH2 6 vezes e assim por diante, né? E a gente não precisa representar todas as vezes, a gente só representa o mero, que é a menor unidade aqui que está se repetindo. Então, vocês viram que eu arranquei um H e um OH. Então, eu não arranquei apenas uma vez o H2O, eu arranquei duas vezes. E se para cada uma amina e um ácido carboxílico a gente elimina duas moléculas de água, quando eu tiver N de cada um, eu vou eliminar então 2N de água, tá? A mesma quantidade de mols de moléculas dos seus monômeros. Observe então que a relação é de 1 para 1, 2 para 2, N para N, tá? Então, uma diamina com um ácido dicarboxílico, nós vamos formar então uma poliamida e sempre eliminando uma molécula pequena, no caso água. 1 para 1 eu elimino 2 mols de água. N para N eu vou eliminar então 2 N mols de água. Então, como vocês puderam ver na reação que eu mostrei no quadro, nós formamos uma poliamida. Como os monômeros que deram origem àquela poliamida que eu mostrei no quadro, cada monômero era formado por 6 átomos de carbono, né, na sua menor estrutura, então nós geramos um nylon que nós damos o nome de nylon 66, porque justamente o composto que possui as duas aminas, né, a diamina, possuía 6 carbonos. E o ácido adípico, que é o nosso ácido dicarboxílico, também possuía 6 carbonos. Então, nós geramos um nylon 66. E aí, na indústria, vão existir vários tipos de nylon. Nessa família de nylons, a gente pode encontrar o nylon 46, o nylon 56. Então, esse número que aparece depois do PA, né, que é a poliamida, então PA66, PA56, esses números correspondem à quantidade de carbonos presentes nos monômeros que deram origem a esse polímero. Bom, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre o nylon. E nós, então, nos vemos numa próxima videoaula sobre polímeros. Obrigada e até mais!